Os governadores de São Paulo e de Goiás, em viagem a Israel, foram recebidos nesta terça-feira pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo presidente daquele país, Isaac Herzog. O encontro ocorreu em Jerusalém. Repórter Letícia Miyamoto destaca que na agenda do governador paulista ainda há vários encontros diplomáticos e comerciais agendados. É isso, Letícia? Exatamente, Tiago. Na quarta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda fará uma visita a uma indústria de aviação civil e militar e também terá um encontro com a comunidade brasileira. Mais uma vez, boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O principal compromisso de Tarcísio já na quinta-feira será com o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz. Após a declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro, Katz levou o embaixador brasileiro Frederico Meyer para visitar o Museu do Holocausto. Nessa ocasião, ele comentou com os jornalistas que Lula seria uma pessoa não grata no país, em Israel, e também fez críticas ao presidente brasileiro. O governador paulista também faz uma visita a uma estação de saneamento no país e também visita alguns locais históricos. Tudo isso antes de voltar ao Brasil na madrugada de sexta-feira. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como você citou, que também participa dessa agenda, participa de todos esses encontros em Israel, fez uma divulgação da agenda apenas até esta terça-feira. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, eles também foram convidados para participarem desses encontros, dessa agenda em Israel, mas não aceitaram o convite para a viagem. O convite de Israel e Caiado acontece feito pelas autoridades brasileiras, acontece ao mesmo tempo em que o presidente Lula criou esse mal-estar, teria criado esse mal-estar com Israel após a fala, como eu disse, que foi a afirmação de fevereiro desse ano de 2024. Ele comparou a reação de Israel na guerra com Hamas com o extermínio dos judeus durante o regime nazista. Agora, o governador paulista, Tarcísio de Freitas, durante todos esses encontros, ele afirmou que o objetivo dessa viagem seria conversar sobre possíveis acordos de cooperação para a agricultura e também para a segurança, para a inteligência quando se diz respeito à segurança pública. Ele também agradeceu o apoio da comunidade judaica aqui no estado de São Paulo e manifestou solidariedade ao povo israelense. O convite também para esse evento, não só especificamente esse, mas como toda a viagem foi estendida ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele não pôde participar, uma vez que está com o passaporte retido pela Polícia Federal por conta das investigações do ato de 8 de janeiro. Tiago. Letícia Miyamoto com as informações, até mais tarde. Ora, Dora Kramer, não tem como não fazer uma leitura política da ida dos governadores a Israel e eles falando pelo Brasil, de que forma isso cria um ruído nas relações não só dos governadores, mas também com a presidência da República. Olha, completa comparação, não tem como deixar de fazer, porque evidentemente que a motivação é política. Vejo aí, quer dizer, uma completa mistura de política internacional com política externa. Claro que o presidente Lula deu margem a isso, os dois governadores foram lá, evidentemente no intuito de fazer um contraponto, Isso mostra também ao presidente Lula, que estava acostumado nos dois primeiros governos, ele teve uma oposição amena do PSDB, quando o PSDB ainda era um partido relevante, e agora ele tem uma oposição atuante, porque evidentemente que os governadores Caiado e Tarcísio aproveitaram, e assim como o governo de Israel também fez esse convite exatamente nesse intuito para marcar essa posição, eles aproveitaram a oportunidade e marcaram esse contraponto, fizeram política interna em cima de uma pauta externa. Acho que exageraram um pouco quando, em nome do país, pediram desculpas pelas declarações do presidente da República ao presidente e ao primeiro-ministro de outro país. Acho que passou um pouquinho do tom. E aí, Vilela, passou ou não passou? Passou um pouquinho do tom, com certeza. Não dá para a gente imaginar que, por conta de rusgas, de questões políticas, se possa tomar uma atitude em nome do país.
né? Do ponto de vista formal, quem tem que tomar uma atitude em nome do país é o presidente da República. Mas eu concordo com a Dora totalmente. Eu vejo isso dentro desse cenário de rusga política e da própria divisão política que o Brasil tem hoje em dia de uma forma mais evidenciada. Talvez aquela oposição PT e PSDB tenha ficado para trás dentro de um outro contexto. Hoje você tem uma oposição que tem um apelo popular mais forte e um episódio como esse, envolvendo a crise com Israel, a questão do Holocausto, marcou muito negativamente a presidência do terceiro mandato agora do presidente Lula, tanto que representou inclusive uma queda na popularidade do presidente.